Aula Medidas de Variabilidade. Esperamos que ao final desta videoaula você seja capaz de calcular a variância, o desvio padrão e o coeficiente de variação de distribuições discretas e contínuas e empregar o conceito de variabilidade em situações práticas. Quando é que a média, a mediana e a moda deixam de ser suficientes? Por exemplo, neste caso aqui, nós temos duas salas de aulas. As idades estão apresentadas e se calcularmos a média para cada uma dessas salas, verificamos que a mesma média e é igual a 13. Entretanto, a média ela é uma medida mais adequada para a sala 2 do que para a sala 1. Veja que a sala 1 possui uma variabilidade muito maior do que a sala 2, ou seja, a sala 1, com relação à idade, é muito mais heterogênea. Então, neste caso, passa a ser importante medir esse grau de variabilidade. E aí, nesse caso, nós utilizamos 3 medidas de extrema importância: a variância, o desvio padrão e o coeficiente de variação. Como é que calculamos a variância? A variância ela é calculada por meio dessa fórmula. O S² é o símbolo da variância. O xi é o valor da iésima observação. Então, o i é a posição pela qual analisamos o dado. O fi é a frequência do valor observado. E n é o número total de elementos. Então, nós temos que calcular os quadrados de todos os valores observados, multiplicar por suas respectivas frequências e calcular a soma. E também temos que calcular o produto desses valores pelas suas frequências. E da soma, elevar ao quadrado e aí substituirmos nessa fórmula e calcularmos a variância. Há um detalhe muito importante sobre o conceito de variância. Veja que o símbolo está elevado ao quadrado. O que isso significa em termos práticos? Que a unidade de medida da amostra calculada da distribuição também estará elevada ao quadrado. Por exemplo, calculamos a variância com relação à distribuição que aborda a unidade de medida anos. A variância terá por unidade de medida anos ao quadrado. Por outro lado, se a gente calcular a variância proveniente de dados em medida de metros, nós teremos uma variância em metros ao quadrado. O desvio padrão corrige esse problema. Na verdade, o desvio padrão ele é calculado através da raiz quadrada da variância. Veja que o símbolo S ele não tem um expoente ao quadrado. Então, quando nós calculamos o desvio padrão, nós calculamos na mesma unidade de medida pela qual observamos os dados. Então, se eu estou calculando o desvio padrão com relação a dados de idade em anos, a unidade de medida do desvio padrão também será em anos. Outra medida importante com relação à medida de variabilidade é o coeficiente de variação. Ele nos permite comparar desvios padrões referentes a distribuição diferentes. Porque, na verdade, nós não temos um parâmetro ponto que nos diga se um desvio padrão ele é alto ou baixo. Depende da natureza dos dados. Ele poderá ser alto ou baixo e também da própria variabilidade. Agora, o coeficiente de variação, ele nos dará um percentual dessa variabilidade, desse desvio padrão em relação à média aritmética. Então, uma medida muito útil. Vamos a um exemplo. Nós vamos calcular a média, a variância
e o desvio padrão para essa distribuição. Então, é bom organizarmos os dados em uma tabela. Nós temos aqui as observações, os dados observados, suas frequências. Nós calculamos o produto de cada observação pelas suas frequências. Realizamos as somas e calculamos o quadrado de cada observação. E, posteriormente, multiplicamos pela frequência e calculamos a soma. Observe. A partir dessa tabela, é possível nós calcularmos a média, ou seja, a soma dos produtos de observação por frequência dividido por N. Então, nós temos uma média aproximada de 10,80. E a variância é calculada por meio da fórmula apresentada anteriormente. Então, o somatório de quadrado de xi por fi está aqui. Produto deles é igual a 2.879. O somatório dos produtos de xi por fi está aqui, é 259, que na fórmula fica elevado ao quadrado. Dividimos por N, que é 24. E dividimos pela diferença, 24 menos 1, ou seja, N menos 1. Logo, a variância é igual a 3,65. Já o desvio padrão é nada mais, nada menos que a raiz quadrada dessa variância, resultando em 1,91. Outro exemplo. Nós vamos calcular a média, a variância e o desvio padrão para essa distribuição que é dado por meio de classes. Então, o procedimento é o mesmo. A única diferença é que temos que calcular o ponto médio de cada uma dessas classes. Ele será o xi. Veja que aqui temos o produto de xi por fi. E aqui temos os produtos de xi ao quadrado por fi. Então, a média é o somatório dos produtos divididos por N, que é igual a 7,2. A variância será igual a 5,85 e o desvio padrão igual a 2,42 aproximadamente. O procedimento é o mesmo. Mais um exemplo. 2 cultivares de feijão foram estudadas e o experimento apresentou o seguinte resultado com relação ao peso das vargens. Feijão do tipo A, média 56 gramas e desvio padrão de 9 gramas. Feijão do tipo B, média 35 gramas e desvio padrão 7 gramas. Veja que o feijão do tipo A tem um desvio padrão maior que o feijão do tipo B. Mas será então que a variabilidade do feijão do tipo A é maior que a variabilidade do feijão do tipo B? Como nós estamos comparando variabilidade de distribuições diferentes, nós vamos utilizar o coeficiente de variação. Veja que para o feijão do tipo A, eu vou dividir o desvio padrão pela média multiplicada por 100. E verifico que a variabilidade dessa relação é a média de 16,07%. Já o feijão do tipo B, eu tomo o desvio padrão, que é 7, pela média, que é 35, vezes 100. E chegamos a 20%.
Então, dá para perceber, por meio desse exemplo, que o feijão do tipo B tem uma variabilidade maior em relação ao seu peso do que o feijão do tipo A, embora o desvio padrão seja menor. Então, o coeficiente de variação é muito útil nessas comparações. E assim, nós encerramos nossa videoaula sobre medidas de variabilidade.